Bem, então, eu disse que teve uma geração inteira na década de 30 que faz oposição não só politicamente, mas esteticamente ao fascismo. E, do ponto de vista estético, né, é aquilo que a crítica italiana geralmente se refere como a tendência formalista do cinema. Né? A tendência... A tendência mais formalista do cinema. Eu dei alguns tipos de produção do cinema italiano da época, né, que eram os filmes fascistas, o Camicenere, os de túnica branca, que é os filmes romanos, e os filmes beletristas ou caligrafistas, né, ou do formalismo. Né? Embora, eu tinha falado na aula passada, o formalismo tenha uma vantagem, que é essa adesão, né, à tradição pictórica, não só italiana, mas também internacional, não se tratava, para essa geração que se opunha também politicamente, né, à cultura da época, não se tratava apenas de refinamento técnico, né, ou formar um staff cinematográfico, que, né, na verdade, o neorrealismo só existe também porque todo esse aparato criado pelo fascismo formou gente muito boa, né? Desde roteiristas, cenografistas, etc. Mas, enfim, né, para essa geração aí mais esquerdinha, né, isso não era suficiente. Né? Então, eles vão partir do pressuposto dessa ideia da ligação com a pintura, mas vão dar um tom político a isso. Ou seja, não se trata apenas de citar os autores, mas se trata de aprender a olhar o mundo ou reaprender a olhar o mundo através deles. Né? Mudou completamente. Né? Eu falei aqui até uma questão muito próxima aí da gente, porque é muito uspiana, né, a noção de formação, mas essa geração, de certa forma, aliás, eu gosto muito de aproximar a geração da revista Cinema à geração da revista Clima, né, no Brasil. É mais ou menos na mesma época. Eu acho que existia uma certa sintonia, não porque um grupo conhecesse o outro, mas porque era uma tendência mais geral daquela geração. Né? Eu citei aqui o livro do Brunswick, né, que fala do retorno ao concreto, o Sartre também falava disso, o Antônio Cândido aqui também fala. Então, você tem uma geração que aprende com esse formalismo, mas também rechaça ele num determinado momento. Né? Bem, e eu falei isso, né, para mostrar que essa geração vai discutir a relação entre cinema e pintura, né, isso vai se tornar um elemento fundamental para a própria passagem para a modernidade do cinema italiano, não para marcar que os três autores que eu escolhi aqui, o Visconti, o Antonioni e o Pasolini, não são diferentes no modo de filmar, né, apenas por uma questão de gosto e formação pessoal, mas justamente porque a década de 30 levou às últimas consequências desse debate da relação entre cinema e pintura, né, ou artes figurativas. Né? Então, bem, e eu acabei fazendo uma inversão, ao invés de começar pelo Pasolini, como está no programa, eu levei a sério também a mudança que saiu no cartaz, não no programa, que é colocar o Visconti na frente, de fato, né, não seguir historicamente a pintura, mas o próprio cinema italiano. Então, o Visconti, é claro, seria o autor mais próximo, né? Porque ele é aquele que encabeça, até nem levaria tão a sério essa ideia de encabeça essa crítica que se faz ao formalismo e a formação do neorrealismo, né? Mas, de fato, ele encabeça, né? Porque dirige o filme, porque é mais velho do que todos os outros que participam, porque goza de uma certa liberdade de aristocrata, né? Num período que ainda é fascista, então a censura e as perseguições seriam menos duras, né, ao Visconti do que aos outros, até alguns deles mais declaradamente comunistas do que o próprio Visconti, que naquele momento ainda era uma figura muito ambígua, né? Ele sai da Itália em 36 como uma espécie de boêmio, bon vivant, né? Vai para os Estados Unidos, depois vai para a França, né? Faz um famoso cruzeiro pela Grécia para ler com os amigos as tragédias gregas, escreve lá um diário, né? O Diário de Grécia, enfim, né? Um dandy, né?
Então, mas nesse meio período ele conhece o Renoir, né, que aí sim está ligado ao Partido Comunista Francês, acaba entrando nesse mundo dos comunistas da França, e quando ele volta para a Itália, ele vai tentar se juntar aos comunistas romanos, que inclusive recebem ele com certa desconfiança, né? Quem é esse aristocrata, né, que agora chega, né, dizendo que é comunista, enfim. Mas ele acaba entrando no grupo de Tienemann, né, e acaba conseguindo realizar aquilo que talvez o grupo sozinho, sem a figura do Visconti, não tivesse conseguido, né? Eu sei que é uma tese polêmica, eu não acho que o Obsessão é um filme do Visconti, né, embora seja o diretor, acho que deveria ser levado mais em conta os seus assistentes de direção, como Giuseppe De Santis, eu falei aqui já, e o Antônio Petrangeli, que tinham estudado cinema, e o Visconti está fazendo seu primeiro filme, então tem conhecimentos técnicos muito mais, né, muito mais apurados do que o próprio Visconti. E a noção de grupo aí, inclusive, como se escrevia os textos, era bastante difundida, né? Eles discutiam, depois publicavam, como eu já falei. Então, a gente deveria talvez levar mais a sério a ideia de que o filme é um filme manifesto do neorrealismo, né? Então, a polêmica contra o formalismo, né, era, sobretudo, aqui uma luta poética pela afirmação de um novo movimento que apareceria logo depois, o neorrealismo, né? E apareceria com um filme que eu vou mostrar novamente, aquele trecho, só que agora eu trouxe o filme, né, inteiro, e daí talvez vai ficar mais claro, com Obsessão. Aliás, né, o Obsessão é um quadro de um autor que é muito importante para o Obsessão, que é o Renato Guttuso, que eu citei aqui também na aula passada, com uma pintura chamada Crocifissione. E o Conversas na Sicília, né, que já foi publicado em português, são as 3 obras, digamos assim, máxima desse momento de maturidade desse processo de formação do neorrealismo, né, e que vai, digamos assim, florescer, sobretudo no pós-guerra, né? Então, essas 3 obras são importantíssimas. Eu não vou citar aqui o Conversas na Sicília, mas a gente vai ver pelo menos o quadro da Crocifissione. Então, quando, em 1943, o Mário Serandrei, que é o montador do filme do Visconti, diz: eu não tenho outro nome para dar a esse filme, senão de neorrealista, né, para se referir à Obsessão. Então, o termo neorrealismo aplicado ao cinema, né, já contava com um grande entusiasmo, né? Se debate, ou tinha um grande entusiasmo em torno dessa noção de realismo, né, nas artes e no cinema, sobretudo. Então, mas poucos talvez tenham notado que o Visconti, não sei se a ideia é exatamente do Visconti, com relação à caracterização da protagonista do filme, que é a Clara Calamai, né, a Giovanna, é o Amedeo Modigliani, né? Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar a cena, mas pelo menos alguns quadros, né? Quem lembra aqui no Obsessão, a última parte, sobretudo, quando a Giovanna já não é mais casada com o Bragana, quando ele já foi assassinado e ela vai receber o seguro em Ferrara, né? E que ela usa um chapéu muito parecido. Então, né? E o próprio formato do rosto da Giovanna, da Clara Calamai, é todo inspirado no Modigliani, né? Essas imagens aqui mais longas, né, onde tem esses rostos mais compridos assim. Bem, essa cena aqui vai ficar muito clara, não desse modo, né? A Giovanna não aparece na Obsessão nua, mas a parte que ela está deitada na cama, logo depois, né, do ato sexual com o Dino, que é esse vagabundo que acaba parando por ali no restaurante em que ela, né, do marido dela. Tem uma cena da cadeira aqui também.
Bem, a cena da cadeira aqui não está óbvia, mas... Essa aqui está muito... Ah, essa aqui. Então a gente vai ver agora um pedaço do filme. É o início do filme. Então, e a outra citação óbvia, é claro, né, é o Guttuso, que não é dito inicialmente, mas depois o Guttuso testemunha isso, né, ele ajudou no processo de fatura aí, do Obsessão, sugeriu muitas das cenas, né, e eu acho que é particularmente marcante. Eu vou mostrar, acho que eu vou mostrar logo, porque daí a gente já vê a cena e vocês identificam, né? O Guttuso, sobretudo nas cenas internas, né, ali do restaurantezinho, do quarto, e depois na segunda parte do filme, nos telhados de Ferrara, né, sobretudo quando o Dino está correndo da polícia e ele sai pela janela e sai correndo pelos telhados. Então... Bem, esse é o que é identificado como a passagem na pintura para o neorrealismo, que é a crucificação. Né? Uma cena bastante coral, né? Então, esses telhados, a profundidade de campo da leitura, né, da pintura do... Vocês vão ver numa cena também, que é a famosa cena do concurso lírico. Né? Então, não é essa não. Né, que essas cenas de bares, né? Também com várias coisas acontecendo, mais esses telhados. Bem, acho que é suficiente, né? Para mostrar um pouco como, sobretudo no Visconti, vai aparecer essa, né, primeira caracterização aí da Giovanna, que é bastante colada no Modigliani, e depois, né, nas cenas externas, a esses telhados do Guttuso, e nas cenas internas, a pena que não achei nenhuma aqui, mas daqui a pouco eu volto lá, mas as naturezas mortas do Guttuso, né? Mas muito mais do que a citação ao autor, o que aparece, o que é importante marcar do Guttuso aqui é essa expressividade, né? Essa dramaticidade da pintura dele. Então, as cores bastante fortes, ou os contrastes bastante fortes, né? Aqui, claro, é colorido. No filme ainda não existia o a cores, né? Mas você percebe, sobretudo, na oposição claro-escuro, que o Visconti trabalha bastante. Então, eu vou voltar aquele iniciozinho do filme que a gente viu cortado, né, e com aquela sujeira por cima, que era a cena do caminhão, e a primeira cena de fato, depois dessa, né, a segunda sequência do filme, que é quando o Dino desce do caminhão, e ele é filmado sobretudo de costas, mas eu queria que vocês prestassem atenção a uma outra coisa, não aquilo que eu falei na aula passada, que é a primeira dolly que o Visconti faz, que é uma cena bastante ampla em que aparece essa tratoria, né? Então, não sei se vocês viram aqui eu passando esses grandes painéis, né?
na verdade, é um paisagem, né? Mostrar essas cenas bastante completas e depois, é claro, a atenção a esses objetos, a dramaticidade dos objetos dentro, né, na segunda parte, na terceira sequência já, dentro do bar e depois na cozinha do restaurante. O Visconti queria que naquela cena do caminhão ficasse aparecendo os braços, os motoristas conversando. Acabou não saindo assim. Ma tutti lo stesso, io ho il motore del mio camion sfasciato, non c'è un cane che voglia fermarsi un momento da ginocchiare. Ma che riscotta, la terra sotto i piedi? Quanto ve ne scolate al giorno di nafta? Preso la mattina ed eccoci qua. La sera sopra un letto, ancora siete qua. Agora, começa aí aquela sequência em que o Dino não é mostrado, né? Pensai che stai fino. Non deve essere molto comodo, giovanotto, viaggiare sul duro, eh? Da vedere che dovremmo mettere un materasso per i vagabondi. Avanti, avanti, facciamo presto. Oh, bisogna stare attenti, perché quelli sono capaci di portarsi via tutto il pollaio. Agora começa a Dolly, que vai ser esse Ma grande che vi faccio painel. oggi? Fammi il pieno. Sembra, cara. E aí o Visconti citando o Renoir, né? Como se fosse. Dragana. No, non è ancora. Aspetta, scocciali. Scocciali. Cantando Fiorino Fiorello. A cantare mi fa sognare, chissà perché. Io Si mangia qui? Ti domando se si mangia qui. Guarda, io pago, eh? Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io. Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori, tu? È mio marito.
fortunato di avere una donna come te, che cucina così bene. Non sprecarti. Non sono una cuoca io. Porta le tasche. E allora? Ma io non ho più un... Ehi, ti perdi i pezzi per la strada tu? Non credo che funziona male. Beh, tra un'ora sono di ritorno. Então ele acaba ficando, né, na E lui? casa, ele vai consertar Cosa o ci fa a carro. fare? Lui è E meccanico. Lui che vede a posto o il Bragana, que é o marido da Giovanna, Meccanico? precisa ir buscar a peça do carro que ele também escondeu. Ele Uma fez a mesma coisa que a occhiata, Giovanna quando ha capito escondeu as tutto. moedas, né, Fai e vão sempre ficar di testa sós, tua, tu. a sós. A E casa mia sono daí, io il padrone. Capito? Buongiorno, signor. È l'amore che i nostri cuori fa palpitare. Capito tutto? Fai sempre di testa tua, tu. A casa mia sono io il padrone. Capito? Buongiorno, signor. Di dove sei, figliuolo? Di Senigallia, Ah, padre. di Senigallia. Mezzi Vabbè, santi sì, e sì. mezza canaglia, eh? Oh, tu intanto lavori al motorino della Capotabile, eh? Voglio che sia pronto al mio ritorno. Stai tranquillo. Andiamo, reverendo? Andiamo. tá no máximo. Tem uma coisa interessante dessa citação ao Gutuso, né, que é mostrar essa sujeira, sobretudo no corpo do Dino, né, na roupa, e depois no lugar bagunçado do restaurante, da cozinha. Então, essas cenas do cotidiano. Né? Então, uma marca da pintura neorrealista. Assim. Fa sognare, mi fa cantare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita? C'è l'amore che i nostri cuori fa palpitare. Di verbena, quanto bella la festa. Tem essa coisa das várias cenas que vão acontecendo por trás da cena principal. Né? Depois vou mostrar uma... Ma quando tu sei con me, io son felice perché io rinfiorello l'amore bello vicino a te. Rinfiorello l'amore bello vicino a te. Mi fa sognare, mi fa cantare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita? Se non c'è l'amore. Novamente esses, né? Ma davvero non la sai la novità? Parola d'onore. Andiamo che ti conosco. Ma cosa volete dire? Ma davvero non lo sai? Te lo dirò io. I Poggi Pollini fanno le Eu cose sei sul que é serio. comum a Questa li aproximação metteranno entre sulla sexo e domenica del comida, né? Corriere. Mas Hanno esse pescato un modo capitolo di italiano almeno de sair 5 com o prato na mão atrás da raga. mulher. Perché non me l'avete detto? Di 5 chili. Ma proprio 5 chili? Scommetto che Essas l'hanno cenas, pescato eles, nella Valle né, dell'Epre. por trás da cena principal, o tempo todo, assim, um fundo vivo. E essas cenas do quarto que são muito gutusianas também, né? Quando ti sei accorta che mi piacevi. Subito.
quando ti ho domandato da mangiare. E tu non mi hai risposto. Adesso non mi lascerai più, vero? Nemmeno per ritornartene sulla strada. No. Ma forse mi sono sbagliata sul tuo conto. Ti andrai a vantare con tutti. Sem contar toda a desconstrução, como eu Certe falei cose para me ne vocês, tengo per né? me. A Clara Calamaia era uma diva do cinema italiano e ela, aliás, ela ficou revoltadíssima sei la porque o prima donna Visconti che ho despenteou incontrato ela, dopo né? tanto tempo. Porque Ho fatto una vita in questi ultimi mesi. Scaricatore a Trieste, meccanico quando mi è capitata l'occasione. E poi chi dovrei dirlo? Non conosco nessuno da queste parti. Allora, andremo d'accordo. Ma come mai non si vede ancora? Fa sempre così. Dice di venire subito, poi sarà rimasto col prete. aquela cena do meio do Modigliani. Come hai fatto a sposare quel vecchio? Non me l'hai ancora detto. Non lo so neppure io. Ma quando l'ho incontrato, con la catena d'oro al taschino, ero rimasta senza lavoro. E mi faceva invitare a cena dalla gente di passaggio. E daí vocês vão vendo todo o processo de desconstrução, Sem né? saber que cosa O vuol dire galã rimanere senza e un a soldo in mezzo alla diva, strada. agora uma ex-prostituta e um Senza vagabundo. sapere dove sbattere la testa. Então, E allora? Ma tu capisci? é outra Itália, me lo né? immagino. É, ó, aqui, tá vendo? As cenas do Modigliani. A cadeira. Non puoi immaginarlo. Non puoi sapere che cosa sia per una donna vivere con un uomo vecchio. Tutte le volte che mi tocca con quelle mani grasse, vorrei mettermi a urlare. Non sono una signora io. Sono una povera disgraziata. Ma non ne posso più. Certe cose si pagano. Sta zitto. Sì, sto... As cenas internas. Forse sono stato contento di incontrarti. Aqui eu vou mostrar a fuga só para mostrar para vocês os telhados do Gutoso. E io bestia non aver... Mi fai un effetto. Senti, mangiamo insieme. Vado giù io a prendere qualcosa. Aspettami. Ti Quel costa. State tranquilli. Polizia. Ho visto che guardavate su. Ho capito, ci cercate. È stato da me fino a un'ora fa. Sì, gli devi dire così. Sì, fino a un'ora fa e poi se n'è andato. Sì, ma se non mi crede. È vero. Cosa si può trovare d'altro? Gli dirò che ce l'ho con te perché non mi hai pagato.
maravilhoso. Va bene, vero, con questo caldo? E essa cena que ela dorme... Sei sistemato bene qui a quanto. Sai, Gino, Bem, era isso que eu queria mostrar nesse filme. Os telhados e a Giovanna, sobretudo. Né? Logo depois do Obsessão, o Visconti só vai fazer um outro filme em 1947. Né? Então, portanto, 5 anos depois, você tem a interrupção da guerra e ele acaba filmando o que ele queria ter feito, talvez, como primeiro filme. Em 1941, ele escreve um texto chamado Tradição e Invenção, que ele fala sobre o romance do Giovanni Verga, né? E Malavoglia, que é, de fato, inspiração para a primeira parte daquilo que deveria ser um filme em 3 episódios. Sim, sim. Sim. Não, ele cita todo o imbróglio em torno essa geração, a inspiração inicial dessa geração é fazer um filme a partir de uma história sempre do Giovanni Verga. Ficava, embora seja um autor, né, naturalista, de certo modo até essa coisa do Visconti direita, né, na esquerda, é isso, mas é também da várias leituras à esquerda de obras sabidamente conservadoras, né? Um deles é o Giuseppe Verdi, né? O Verdi, embora seja progressista, né, do ponto de vista da crítica, do Mila, do Mila, já transformava o Verdi numa espécie de panfleto antifascista, né? Por causa toda a relação do Verdi com a unificação da Itália, né? Com a peça mais conhecida, o Nabucco, né? Na área lá, Vapenseiro, que é tomada, inclusive, como uma espécie de hino da Itália, né? Faz, junto com o hino de Mameli, que é o próprio hino italiano. Então, o Nabucco se torna o símbolo desse momento da unificação. Então, o Verdi vai ser recuperado na década de 30, porque, para a geração da resistência italiana, aquele processo de unificação não se completou e ele, né, se completaria agora. Então, a luta contra o fascismo era eu ia falar compimento, né, em italiano, é o momento final, é o momento de realização da unificação. Então, o Verdi aí vai ser lido desse modo. Do mesmo modo, o Giovanni Verga. Né? O Giovanni Verga também por um outro livrinho, né, que é a tese o trabalho de conclusão de curso do Dino Garrone, que é um jovem intelectual, mas que morreu muito cedo, se suicidou, acho que aos 22, 23 anos, e escreveu um livro chamado Verga, né, que virou também uma espécie de panfleto antifascista para essa geração. Então, digamos assim, é quase um lugar comum para para esse grupo de intelectuais marxistas, ainda que de um marxismo muito difuso, né? Alguns muitos nem tinham lido Marx, né? Tinham lido o Labriola,
né, ou conheciam apenas o manifesto. Enfim, não são marxistas de formação acadêmica, né? Então, um marxismo muito peculiar, né? O italiano. Não existia nem o Gramsci ainda, né? Tem um certo eco, talvez, daquilo que o Gramsci vai fazer, mas não tem o Gramsci só é publicado depois de 47. Né? Então, o que há à mão é essa tentativa de trocar o sinal, né, desses símbolos que não são de direita, mas também não são de esquerda. Né? Então, a literatura americana também, que a literatura americana até é muito mais próxima, né, pelos próprios escritores, pelo teatro americano de esquerda, mas que sofria muitas sanções na Itália.